Salve progressistas! Eu sou o Clayson. Pessoal, ontem o Carlos Alberto de Nóbrega, apresentador do Praça é Nossa, né? A Praça é Nossa é aquele programa de humor do SBT, ele participou do Roda Viva. Roda Viva é um programa já clássico, né? De entrevistas da TV Cultura. E ali no meio de várias entrevistas ele fala a respeito da televisão, que a internet está engolindo a televisão, que a televisão precisa se refazer, se reorganizar. Em pouco tempo a televisão pode deixar de existir. Ele fala sobre a questão de humor, dos humoristas, como que funciona o humorismo. Ele fala a respeito de questões polêmicas, inclusive, que surgiram até na própria Praça é Nossa, né? Uma humorista lá num dado momento da Praça é Nossa, ela começou a criticar a Praia Grande, e colocando a Praia Grande, né, dentro de uma esquete de humor, a Praia Grande como um lugar sujo, de certa forma diminuindo bastante o lugar, até transparecendo ali um certo preconceito, né? Ele falou a respeito disso, falou uma série de assuntos, mas dois assuntos e duas questões ficaram muito marcadas nesse programa de ontem. A primeira foi os elogios do Carlos Alberto ao Bolsonaro, porque o programa Praça é Nossa é um programa dirigido para o povão, para as pessoas de baixa renda, é uma coisa da TV aberta que sempre foi assim muito identificado com o pessoal mais pobre. E você elogiar o Bolsonaro, sabendo que o seu público é o público mais prejudicado pelo Bolsonaro, é o público que ficou mais pobre, mais miserável, que passou fome, que morreu na mão do Bolsonaro, é uma forma assim, ou você tá desligado da realidade, da sua realidade, ou você não tem respeito pelo seu público. Não bastasse isso, num determinado momento, ele criticou o Lula, dizendo que o Lula não deveria ser presidente porque ele não tinha diploma universitário, porque ele não tinha curso, não tinha diploma. E é claro que isso é uma fala elitista e imbecil, estúpida. E o Lula resolveu responder sem citar, sem falar sobre o Carlos Alberto de Nóbrega. Ele resolveu fazer uma resposta para isso. E é sobre isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Só que antes, eu quero mostrar para você uma questão que eu acho bem interessante, que é o nível de autoestima que tem o MBL. Porque hoje aconteceu algo um pouco diferente em relação ao MBL, que eu vou trazer aqui para você. Só lembrando antes que, só tô lembrando. Tem gente que fica bravíssimo. Para com isso, Clayson. Mas eu não posso, eu tenho que pedir, eu tenho que lembrar o pessoal para dar o like. Dê o like aqui no vídeo, por favor. E se inscreva no canal. A sua inscrição é fundamental, porque nós estamos com a nossa meta do 500 mil em 2023. Então a gente precisa. Se eu não precisasse, eu não ia pedir não, pô. Então, dê o like, se inscreva no canal, não fique chateado, não fique chateada, é só dar o like aí que tá tudo certo. E aliás, eu agradeço a você, porque eu sei que muitas pessoas deram like agora, então obrigado por você ter dado like aqui. Eu vou trazer aqui para você essa arte aqui. Urgente, Kim Kataguiri vence prévias do MBL com 56,13% dos votos e será indicado como pré-candidato para a prefeitura de São Paulo. Boa sorte, Kim. E aqui tem uma série de coisas, né? Prévia do MBL. Que prévia é essa, cara? O MBL, prévia do MBL... coisa assim. Aliás, 56 é pouco, pô. Você é o principal nome do MBL, Kim. Você teve só 56, tinha que bater aí pelo menos uns 60, 70. 70, pelo menos. Prévia do MBL. Por que isso é muito, muito humor involuntário? Eu vou mostrar pra você. União estimula a pré-candidatura do MBL à Prefeitura de São Paulo, mas mantém apoio a Nunes. Movimento anunciou Kim Kataguiri como vencedor das prévias nessa segunda-feira e arrefeceu críticas a Jair Bolsonaro, de olho também no eleitorado da direita mais radical. Pessoal, o que significa isso na prática? O que significa isso? O Kim Kataguiri, ele faz parte de um partido, ele é do União Brasil.
Ele faz parte do partido. Então, que prévia é essa, cara? Você tinha que fazer a prévia dentro do União. E o União tá falando, não. Você pode até, se você quer se candidatar, vai fundo, mas a gente não vai apoiar você. O partido teu não vai te apoiar. Então, você consegue compreender a piada? Você consegue compreender o ridículo? O MBL parece viver num outro planeta, num outro mundo. É um mundo onde só tem mulheres refugiadas de guerra e eles, entende? E gente que é caçada. Porque, olha o nível da insanidade. Eles não combinaram com o próprio partido. Cara, você precisa se candidatar por um partido. O partido não vai apoiar você. Então você pode fazer a prévia que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Não vai adiantar porcaria nenhuma. Que o partido não tá contigo, cara. Então, o que ocorre aqui? O MBL agora diminuiu críticas ao Bolsonaro. Não. Agora nós não vai falar mais. Nós não vai falar mais. Porque o Bolsonaro não é mais candidato. O Bolsonaro, ele tá inelegível. Então, o que a gente quer? Nós queremos o Bolsonaro? Não, a gente não quer o Bolsonaro. A gente quer o eleitor do Bolsonaro. Que em São Paulo não é brincadeira não, hein? Não, porque São Paulo, né? A gente tem muita gente de esquerda em São Paulo. Aliás, aqui neste canal é o estado que mais assiste. E a cidade que mais assiste é São Paulo. Mas aí é justificável, uma cidade com 12 milhões, a maior cidade da América Latina. Então é justificável. Mas veja você. Eles que... O Kim Kataguiri, que é um sujeito que num dado momento do mandato dele, lá no primeiro, segundo ano, ele fala assim, ó, minha meta exclusiva é impeachment do Bolsonaro. Essa é minha meta exclusiva minha. Não vou fazer mais nada. Agora não temos mais. Não queremos criticar. Não vamos criticar. É muita cara de pau e é muita estupidez. Então, assim, se de fato um bolsonarista votar no Kim, já tá sendo estúpido. Ah, mas pro outro lado é o Bolo. Ah, o Bolo tá do outro lado, não é o Bolo. Não, isso não vai ser assim. Vai ser Boulos e Nunes. Tá? Se o Nunes chegar no segundo turno. Então, o que nós temos aqui? A estupidez clássica desse grupo que nasceu de uma think tank, né? De uma think tank. Tem que colocar o think tank. E um grupo que se fez em cima dessa coisa de uma direita reacionária que limpinha e é isso que você está vendo. Eu estou trazendo essa informação para você porque é isso que São Paulo vai ter que esperar no ano que vem, né? Um candidato de um partido cujo partido não apoia esse candidato. Se acontecer mesmo, do União aceitar que o Kim se candidate pelo partido. E mais, o Kim não pode mudar. Não pode mudar de partido. Porque o que o MBL quer é criar o seu próprio partido. Mas é complicado, é difícil, é muito difícil. Se o Bolsonaro não conseguiu criar um partido, imagine o MBL. Imagine o Kim Kataguiri e o Mamãe Falei. Só imagine. Eu vou falar um pouquinho a respeito dessa situação que aconteceu ontem no Roda Viva, porque esse pensamento do Carlos Alberto de Nóbrega é o pensamento de muitas pessoas elitistas no Brasil. Veja você, eu fui fazer a minha faculdade velho, porque quando eu entrei na minha faculdade eu estava na idade certinha. Eu entrei, comecei a fazer psicologia e eu não dei conta de pagar. Eu tenho 52 anos. Então, há mais de 30 anos atrás, não tinha financiamento. Os financiamentos não era uma coisa tão simples assim, não era acessível. Não tinha aquilo que surgiu depois do Lula, FIES, os vários financiamentos, né? Não era assim. Depois eu entrei na faculdade de Direito e eu fiquei mais tempo pagando a dívida que eu tinha assumido lá como aluno, certo? Do que estudando lá. Eu tive que dividir aquilo, pagar.
porque eu achei que se eu tivesse as melhores notas e tudo mais, eu ia ter uma força da faculdade. A minha parte eu fiz, mas a faculdade... Tudo bem, não é obrigação também, tá? Mas eu não consegui terminar o meu curso de Direito. E agora, hoje, eu sou um cara formado, tenho a minha pós-graduação e tudo mais, porque eu tive que esperar um tempo, juntar dinheiro para conseguir fazer a faculdade. Hoje as coisas eu sei, elas são um pouco mais fáceis. Eu fui me formar em pedagogia, fui fazer a minha pós-graduação em filosofia, mas numa situação em que eu já estava muito bem estruturado, bem empregado, eu fiz a faculdade à noite e tudo mais, trabalhava durante o dia. Então essa coisa de dizer, de culpar uma pessoa por não conseguir estudar, eu nunca vou fazer isso, porque eu senti na pele, eu sei o que é isso. Você tem que trabalhar para estudar e muitas vezes não conseguir pagar os estudos ou fazer a contento. Estudar e ficar 16 horas por dia por conta de trabalho e estudo. Ou às vezes até mais. Aí o Carlos Alberto fala, não, mas não é digno você ter um presidente que não tem o diploma. Olha a resposta do Lula. Em 1918, a Argentina já tinha feito sua primeira reforma universitária e o Brasil não tinha sequer sua primeira universidade. Quando xingarem que o Brasil é um país atrasado, saibam que alguém quis que o país fosse assim. Quando eu e o Zé Alencar tomamos posse, nós não tínhamos diploma, mas tínhamos a consciência que nenhum país se desenvolve sem antes investir na educação. E foi isso que eles fizeram. E foi exatamente isso que o Lula fez. O Lula foi um dos presidentes que mais criou universidades no país. O Lula ele viabilizou para que as pessoas pudessem estudar. A Dilma também. Sabe, a quantidade de programas voltados para a educação possibilitaram para que as pessoas pudessem fazer esses institutos federais. Quantos nós temos no país? E aí vem o Carlos Alberto de Nóbrega elogiar o Bolsonaro, que foi um cara que destruiu a educação, arrebentou com a educação, acabou com tudo, acabou com os financiamentos, com tudo, absolutamente tudo. E colocou lá ministros da educação que são os mais nojentos, os mais asquerosos da história do Brasil. Você imagina você ter um ministro da educação como esse Weintraub, o Weintraub, que era um sujeito que mal sabia escrever, que escrevia tudo errado. Um bronco, um estúpido. Um cara que chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi falar mal das universidades, dizia que as universidades eram para plantar maconha, para vender droga. Destruiu todo o sistema de pesquisas que a gente tinha no país. Num dado momento, o CNPq saiu do ar. E a gente está numa situação em que o sujeito defende um presidente que foi completamente contra a educação, critica um outro presidente que veio para cá, para São Paulo, passando fome num pau de arara, que teve que ralar loucamente para poder conquistar o seu espaço, que não teve as oportunidades que o próprio Carlos Alberto de Nóbrega teve, porque o pai dele era muito rico, riquíssimo, deu a ele o emprego que está até hoje, herdou o emprego, herdou o dinheiro, um sujeito altamente elite, altamente rico. E aí fica complicado. Esse fascistinha! Eu quero trazer aqui uma fala que mostra um retrato do Lula, que muitas pessoas, inclusive pessoas formadas, com pós-graduação e tudo mais, reconhecem. O Lula é, antes de tudo, brilhante intelectualmente. Brilhante intelectualmente. O que é ser brilhante intelectualmente? É ser capaz de responder ao vivo sem consultoria, sem ponto. O Lula, ele tem uma inteligência viva, perspicaz. A inteligência do Lula nasce da experiência de vida. Tem uma mulher que um dia botou seus filhos no meio de um carro, sei lá, de um pau de arara. Essa mulher trouxe os seus... Isso é real. Ela trouxe os seus filhos para São Paulo. E um desses filhos se tornou um presidente, que não é apenas o presidente, mas segundo a ONU, dados da ONU, né, é o presidente que mais diminuiu a desigualdade em menos tempo no mundo. Então nós temos do Lula dados reais.
O Lula tem uma história belíssima, belíssima. E no final, ele foi coroado com a Lava Jato. Porque a Lava Jato pegou este homem, que é um ícone no Brasil, vivo, né? E fala daquele jeito bruto, bruto no sentido que é brilhante intelectualmente, mas não tem formação acadêmica, né? Então ele tem essa coisa transbordante. E pegaram esse cara e vasculharam a vida dele toda. Dos filhos, dos netos. Eles tentaram inventar todas as maneiras e não conseguiram pegar esse homem. Então o Lula, vocês tenham certeza, o Lula é a parte mais brilhante da história do Brasil até hoje, quando se diz de governante. Não há um governante da história do Brasil que chegue aos pés do que aconteceu com o Lula. Não há um governante na história do Brasil que chegue aos pés do que aconteceu com Lula. Lula é o maior governante da história do Brasil em todos os tempos. Ele é maior do que Getúlio Vargas. Porque Getúlio Vargas, com todos os avanços inegáveis que ele teve, especialmente na área trabalhista, o Getúlio Vargas teve uma fase de ditador. Ditador real. O Getúlio Vargas ele tinha dentro ali um escritório que era voltado para tortura. Então é Lula. E aí um sujeito desse quer diminuir uma realidade que não tem como apagar. Isso não tem como. É real. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, hein? Olha lá, o like e a inscrição são importantes para o nosso trabalho. Se inscreva no canal. Você também pode discordar de tudo que a gente fala aqui. Você pode discordar. Aí você coloca o comentário aqui de forma respeitosa. A gente não apaga comentários aqui, não. Coloque seu comentário. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajudem. E você pode nos ajudar de várias formas. Você pode nos ajudar sendo membro do canal e membro do nosso Apoia-se. Temos pessoas que todos os meses nos ajudam ali com um pouquinho para que a gente possa continuar o nosso trabalho aqui. A gente está aqui por conta dessas pessoas, para honrar a ajuda dessas pessoas. E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Nosso trabalho é gratuito, continuará sendo gratuito e você só ajuda se você quiser e se você puder. Daqui a pouquinho a gente volta.